igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo a vossa Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder servi-lo, pela oportunidade de poder adorá-lo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder fazer menção da Tua Palavra. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pelo meu pastor, pelos obreiros que estão na retaguarda. 2 Reis, capítulo de número 5, a palavra do Senhor, ela diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Pode tomar os vossos assentos. Estava sentado, meditando e conversando com o Espírito Santo, e Deus passou a ministrar esse texto no meu espírito. E uma revelação que Deus deu dentro desse texto muito forte e profunda, irmão, que diz respeito ao preço de uma chamada. A gente percebe que uma chamada, ela exige da pessoa fé, exige da pessoa renúncia, sacrifício e disponibilidade. A gente vê na vida de Abrão que ele teve fé, que ele abriu mão do lugar que ele estava, que ele ouviu a voz do Senhor e acreditou cegamente. E Deus o honrou de maneira tal que hoje ele é conhecido como amigo de Deus e pai da fé. Só que o interessante é que numa certa feita, um homem chamado Elias, ele vai receber uma ordem do Senhor. Deus falará para Elias: Elias, volta pelo teu caminho, pelo caminho de Damasco, e unge Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta. A palavra do Senhor diz, irmão, ela não relata que Elias ungiu Azael, rei da Síria, e não relata que ele ungiu Jeú, rei de Israel. Mas a Bíblia fala que havia um homem que era arador de terra, que estava com a 12ª junta de boi, vivia no campo, era alguém que trabalhava braçalmente, que deixava muito esforço físico no campo para poder ter resultado do trabalho diário. Mas é alguém que escolheu, na ótica humana improvável, na ótica humana não tem chamada, não tem habilidade, não entra. Só que Deus viu um arador de terra como um profeta. Talvez você olhe para si e não se vê, aleluia, alguém especial. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele te chamou. Eu não sei qual é a profissão que você exerce, mas se Deus quiser, ele tira você dela e traz para a obra para fazer somente aquilo que Deus ele quer, porque foi isso que ele fez com Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele vindo com a 12ª junta de boi, ele vai se deparar com Elias. Elias joga a sua capa e rapidamente Eliseu, ele percebe a chamada e ele aceita a chamada, de maneira tal que a Bíblia fala que ele queima, que ele mata os bois, ele pega a lenha, ele faz uma fogueira e ele queima os bois no fogo, porque ele estava determinado não retroceder, mas obedeceu o Senhor e o chamado que Deus fez para a vida dele.
e ele passa a exercer o ministério profético. Eliseu vivia bastante em Samaria. E o interessante é que ele era profeta do Senhor, homem que falava e Deus assinava embaixo. A palavra de Eliseu ele era acima de qualquer suspeita, porque tudo quanto saía de sua boca, Deus cumpria. E o interessante é que no capítulo de número 5, a Bíblia vai relatar a respeito de um homem chamado Naamã, um sírio. A gente percebe que Naamã, ele era um general de guerra. Ele era o capitão do exército das Sírias. Percebe-se que todos os soldados sírios tinham que bater continência para Naamã, respeitar. A Bíblia diz que Naamã ele era um colecionador de vitória, porque a Bíblia fala que através de Naamã Deus deu livramento aos sírios. Então ele era alguém condecorado, a sua farda era condecorada com muitas medalhas, batalhas vencidas, guerras conquistadas. E por conta disto ele era muito admirado pelo rei da Síria da sua época, ele era muito respeitado. Mas a Bíblia vai dizer que há um confronto na terra de Israel. O exército sírio acampa contra Israel. E no meio daquela batalha, o exército sírio destrói Israel, de maneira que vão levar cativo algumas pessoas. E a Bíblia relata que uma menina, uma jovem, é levada cativa pelos sírios, e esta passa a prestar serviço doméstico na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. Mas o interessante, o que me chama a atenção, irmão, é aquilo que eu disse, o preço de uma chamada. Aquela menina, ela perdeu os seus pais morreram no confronto, na invasão da Síria, aleluia. Talvez Naamã foi o assassino de seus pais, mas uma certeza eu tenho, os pais daquela menina tinham sido mortos. Eu quero dizer para você que aquela menina, ela perdeu a sua pátria, ela perdeu a relação familiar que ela possuía nas terras de Israel, ela ficou distante das amizades que ela possuía, e ela é levada cativa para uma terra estranha, ela vai servir domesticamente em uma casa de uma família estranha, sem receber um salário, mas em meio à dor que ela está sentindo, ela é disposta a abrir mão da sua dor para poder fazer a obra de Deus, para poder evangelizar aquele que precisa ser evangelizado, para poder pregar a palavra para aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Será que a gente está disposto a abrir mão da própria dor para poder fazer a obra do Senhor? Será que a gente tem disponibilidade de falar, eu estou machucado, eu estou ferido, as coisas estão difíceis, mas eu abro mão da minha dor porque eu entendo que o chamado na minha vida é maior e eu tenho que cumpri-lo para a glória de Deus? Há 4 anos atrás, irmãos, a Israel tem 3 anos, quando a Michele descobriu que estava grávida. O irmão William está passando por algo semelhante, pastor Sérgio, agora. Quando a Michele descobriu que estava grávida, fazendo alguns exames, ela foi pré-diagnosticada com câncer no útero, do lado do bebê. A gente tinha todos os motivos para parar, para não colocar a mão no arado. A gente tinha todos os motivos para se resguardar e não continuar ativo da maneira que a gente estava. Mas a gente sabe quem nos chamou e a gente continuou dirigindo congregação. Ela com barrigão saía evangelizar juntamente comigo nas ruas, fazendo a obra. A gente abriu mão da própria dor pelo chamado de Deus, aleluia. E hoje a gente colhe fruto do que a gente fez. Eu falo que o irmão William está vivendo algo semelhante, porque quem observa espiritualmente vê o que está acontecendo, mas ele sabe quem chamou ele, aleluia.
E Deus tem me honrado, irmão William, por tudo que eu fiz lá atrás, que abri mão da própria dor. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar também, varão. Não é fácil abrir mão da própria dor, irmão, para poder exercer o chamado, mas é possível. Porque você tem que entender que quem te chamou garante. E qual foi a recompensa? A Michele ia fazer a ultrassom, a ultravaginal, e todas as vezes que era feita, constava a criança sendo desenvolvida e aquele outro negócio do lado, que ainda nós não sabíamos o que era, porque alguns exames a gente não podia fazer para não comprometer o desenvolvimento da Israele no ventre. A gente optou pela fé, abrir mão de alguns exames. Eu falei para minha esposa, Michele, a gente tem que fazer determinados exames, só que esses exames, cientificamente, é comprovado que prejudica o desenvolvimento da criança. Fica a teu critério, a tua escolha. Se você querer o exame, eu te apoio. Se você não querer fazer o exame, eu te apoio do mesmo jeito. Ela optou em não fazer. E a gente orou, a igreja intercedeu, aleluia. Com 8 meses de gestação, simplesmente desapareceu aquilo que estava no ventre. E só ficou a Israele, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a gente abriu mão da dor. A gente preferiu deixar a dor de lado para poder cumprir o chamado para a glória do Senhor. Essa menina, ela fez exatamente isso. A gente abrir a mão da dor para adorar é maravilhoso, irmão. Davi, ele abre mão da tua dor. Quando o filho do fruto do adultério morre, a Bíblia vai dizer que Davi está jejuando, que Davi está se humilhando diante da presença de Deus. Mas quando ele percebe a movimentação dentro do palácio, e ele entende que a criança veio a óbito, ele se levanta, ele se lava, ele troca suas vestes, ele se unge, e ele entra na presença de Deus para adorar. Ele abriu mão da própria dor do luto para adorar, mas aquele que abre a mão da própria dor não somente para adorar, mas para fazer a obra do Senhor, aleluia, é honrado. E a gente vê que essa jovem, ela tinha todo motivo para não fazer menção no Deus de Israel. Ela era cativa numa terra estranha, serva na casa de um homem que comandou a matança em Israel, que causou a morte dos seus pais. Mas mediante a tua dor, ela optou em pagar o preço da chamada. E ela menciona naquela casa: tomara que o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele estava dizendo: lá em Samaria tem um profeta que serve o Deus vivo, e o Deus vivo, ele faz milagre, ele opera o sobrenatural, ele tem poder para cessar o vento, ele tem poder para acalmar a tempestade, ele tem poder para andar por cima das águas, ele tem poder de fazer o impossível acontecer. E a palavra do Senhor diz que Naamã é comunicado, a sua esposa conta para ele o que aconteceu dentro da tua casa. Aí a Bíblia vai dizer que ele corre até o rei, e ele informa ao rei o que foi dito dentro daquela casa. Como que ele era um varão valoroso para o rei, muito estimado pelo teu Senhor, o rei imediatamente escreveu uma carta a próprio punho, e pediu para Naamã formar uma comitiva e ir até as terras de Israel. Quando ele chega na terra de Israel, ele vai falar com o rei de Israel. E quando ele entrega a carta ao rei de Israel, e o rei de Israel termina de ler, ele se indigna.
ele rasga suas vestes e diz: vocês buscam ocasião novamente para guerrear conosco? Porventura sou Deus para curar alguém da lepra? Aquele homem não conhecia o poder sobrenatural do nosso Deus. Só que a notícia chegou até Eliseu. E quando a notícia chegou em Eliseu, Eliseu mandou alguém dizer: fala para o rei de Israel, mandar Naamã até mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Aí a palavra do Senhor diz que Naamã vai. E quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu nem sai para recebê-lo. Ele envia um mensageiro e diz: fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele será curado, restaurado da sua lepra. Naamã fica indignado. Um capitão de guerra que não foi nem recebido pelo proprietário da casa, que simplesmente um servo foi somente dar uma mensagem. E ele começa a murmurar dizendo: pensava eu que o profeta sairia, invocaria o nome do Senhor teu Deus, empunharia as mãos sobre mim, sobre o lugar da lepra, e ela seria curada. Não são porventura Farpar e Arbana, rio de Damasco, águas melhores do que toda a terra de Israel? Porque as águas de Israel, do Jordão, era uma água escura, barrenta, aos olhos físicos considerado como suja. Mas no Jordão tem milagre, no Jordão tem mistério. E a palavra do Senhor vai dizer que ele pega a comitiva que ele está, e ele vai embora. E no meio do caminho alguém se aproxima dele e diz: meu pai, meu senhor, se o profeta dissesse qualquer coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. E ali ele é convencido. Aí a palavra do Senhor vai e conta que ele vai até o Jordão. E eu acho lindo que o texto diz: desceu e mergulhou. Para alguém descer e mergulhar, precisa se despir das vestes que ela está. Então Naamã teve que tirar a tua farda, ele teve que tirar a tua roupa para poder entrar no Rio Jordão. E eu quero dizer para você que Naamã, ele ostentava uma aparência de guerreiro, de um soldado valente, de um capitão destemido. Mas na hora de descer e mergulhar, ele teve que se apresentar quem verdadeiramente ele era. Alguém doente que precisava de cura. Alguém que carregava uma lepra, que buscava o Deus que podia restaurar a tua carne. Aí ele vai e mergulha 7 vezes. E o milagre acontece. A carne dele é restaurada. A lepra é curada. E a palavra conta que quando ele vê que está curado, ele pega a comitiva que estava com ele e volta para a casa do profeta. E chegando na casa do profeta, ele quer presentear o profeta. Ele quer presentear o profeta. Só que o profeta não recebe os presentes. Então a gente vê a conversão daquele homem. E aquele homem diz: olha, o Senhor teu Deus me perdoa quando eu tiver que entrar na casa de Rimom junto com o meu Senhor, para que ele possa adorar. Porque quando eu tiver que ir com ele no templo de Rimom, eu vou ter que me curvar. Mas o meu coração não é mais idólatro. O meu coração é do Deus de Israel. E eu quero que tu dá para mim uma junta de terra para me levar embora. Porque naquela época havia uma cultura que um Deus só podia ser adorado na tua própria terra. Ele queria levar as terras de Israel para ele se prostrar nas terras de Israel e dizer: nas terras de Israel, mesmo na Síria, eu estou adorando o Deus de Israel.
Mas por que aconteceu a salvação na vida de Naamã? Porque teve uma jovem que abriu mão da própria dor para cumprir o chamado. Teve alguém que abriu mão das lágrimas, que abriu mão da dor, que abriu mão do sofrimento, para poder evangelizar e mencionar: Deus de Israel ainda cura, ainda salva, ainda liberta. Não deixe que o teu problema impeça de você ganhar almas para o reino de Deus. Não cansemos de anunciar, não cansemos de falar deste Jesus maravilhoso. Aquela criança perdeu tudo, mas não perdeu a sua comunhão com Deus. E quem tem, irmão, a verdadeira palavra, quem conhece o verdadeiro Deus, irmãos, pode tirar tudo de nós, mas nunca vai tirar a nossa essência, que é o próprio Deus manifestado na nossa vida. Porque a misericórdia de Deus é maravilhosa. E através daquela linda história que vocês ouviram, Naamã se converteu, né? E nunca mais quis adorar outros deuses, que é o mais importante. Porque tem muita gente se curvando por qualquer coisa, mas se curve diante daquele que pode resolver o teu problema. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus por este culto. Agradecer a Deus pela sua vida, que você conseguiu chegar neste lugar. Jesus tem algo especial a fazer para você. Se você quiser, se você abrir o coração e deixar Ele agir na tua vida. Nós vamos estar orando. Amanhã nós temos aula de música, irmãos. Amanhã nós temos aula de música com os irmãos aqui a partir das 7h30 da noite. Estão de férias, né? Então nós estamos aproveitando esse período para que possamos adiantar as aulas dos irmãos. E também terça-feira um grande culto de ensino da palavra de Deus, onde a gente para ouvir e para ser edificado através da palavra. Quarta-feira culto na congregação, quinta-feira temos culto de oração aqui, que está sendo uma bênção. Sexta-feira também culto na congregação. Domingo nós temos escola bíblica pela manhã. Sábado tem culto lá no ponto, lá no Mão William, né, Mão William? Culto com as crianças, lá vai ser uma benção. E nós vamos ver quem é que vai ganhar esse bolo aqui agora, viu? Vamos lá. Vamos, Tito. O senhor comprou também, Tito? Não? Então tira.